Então, doutor Guedes, Bom, pode falar. essa é interessante a posição dele, né? Agora, combater ideologia em sala de aula. É possível? E outra, Olha, deveria ser algo a ser feito realmente? Ou não? eu acho que, primeiro, vamos lá. Por se tratar de uma escola, realmente, a imposição de uma determinada ideologia, seja ela da direita ou da esquerda, a imposição da ideologia, realmente ela não deve existir. Tá? Existem excessos, tanto da direita quanto da esquerda, com relação à imposição de ideologias? Sim, existe. Tá? Sempre houve. Sempre houve. Tá? Sempre houve. Talvez hoje, por nós termos um pouco mais de democracia, se é que eu posso usar essa palavra, hoje está mais explícito. Tá? Em algumas épocas atrás, um professor de esquerda em sala de aula ele era acompanhado de um policial militar. Na época da ditadura, Né? por exemplo, Sim. Quantos professores não foram, né? Na realidade, Omar, esse movimento Escola Sem Partido não é um movimento Escola Sem Partido, é um movimento Escola Sem PT. Ponto. Tá? É um movimento, eu conheço um pouco desse movimento, é um movimento que eles tentam combater ao máximo qualquer ideia que seja da esquerda. Da esquerda. Da esquerda ou do PT? Então, aí que tá. Porque esquerda aí que tá. e esquerda. Então, aí que tá. Quiçá uma outra esquerda. Eles utilizam as ideias de esquerda, mas na realidade o que eles querem é combater o PT. Haja vista que a maioria desses projetos e tal, eles são elaborados por parlamentares do PSDB. Ponto. Isso daí é uma picuinha política partidária entre os dois. O que interessa aqui é discutir a questão da ideologia em sala de aula. Né? Essa questão ideológica ela é muito profunda, porque, por exemplo, num dos textos aqui foi dito sobre um professor de biologia que seja religioso, né? Ele não pode, em sala de aula, dizer, olha, essa daqui é a ideia científica, mas a verdade é, Deus criou, ele não pode, mas eu já vi isso acontecer na prática. Se você pegar uma escola de cunho católico ou de cunho evangélico... Mas aí que tá, se for uma escola confessional, se for uma escola que lá no seu registro, né, se for uma escola confessional, eles estão resguardados por isso. Agora, a escola pública, a escola pública, ela é laica, a escola não é pra e isso. Apolítica. Aí que tá, Omar. A escola também pode servir para isso, desde que você ensine o seu aluno a debater e comparar opiniões diferentes. Isso já é uma outra história. É um espírito crítico. Perfeito. Fatalmente, se você numa escola confessional, não é desenvolvido. Não, uma escola confessional... Aceita-se como o dogma, sim, como verdade. Porque está lá no projeto pedagógico dela os preceitos morais de uma determinada religião, seja ela qual for. Mas numa escola pública, isso não pode acontecer. Então, assim, partindo da premissa que o Estado é laico, né? Partindo dessa premissa, ainda que seja uma falácia. Né? Eu dou um pouco de razão tanto ao primeiro texto quanto ao segundo texto. Eu acho que existe excesso dos dois lados. Né? Eu acho que ao invés de impor uma determinada ideologia, nós temos que apresentar ao aluno as duas faces da mesma moeda, né? E colocar o aluno, você escolhe aquela que você e colocar o aluno para refletir. Ora, por mais que eu seja corintiano, que eu tenha as minhas concepções políticas, minhas concepções religiosas, eu tenho a consciência de que elas não são melhores nem maiores do que as suas. Nem melhor nem pior. Ainda que em alguns pontos a gente possa convergir, em outros pontos nós possamos divergir. Mas é que tá, nós estamos partindo de uma premissa também, que esse aluno que está recebendo essa informação ideológica, ele tem algum espírito crítico, tem idade suficiente para ter esse espírito crítico. Aí agora, que tá. Se nós formos pro Fundamental 1, prossiga. E for a escola ideológica, houver essa ideologização da escola,
na sala de aula, no fundamental, por exemplo, você tem uma criança em formação ainda, não tem como. Uma coisa é eu discutir com você, uma ideologia qualquer, né? Outra coisa é a criança receber aquilo como verdade. Sim. Então, e há métodos, há meios para se fazer isso, tanto da esquerda quanto da direita, tá? Sim, Desde da educação infantil a como fazer isso. Melhor que o outro, sim, não é isso, né? Sim, mas há como fazer isso. Eu acho que o que deve ser combatido é exatamente isso, essa pressão. Porque da mesma forma que vamos combater a ideologia comunista nas escolas, mas ninguém fala com a homofobia. Então, mas ninguém fala, por exemplo, de combater as ideias da direita na escola. E tá cheio. Sim. Ninguém fala nisso. O professor chega em sala de aula como e fala: tem que ter fosse a salvação da... tem que ter ditadura militar, sim. Tem que ter E ninguém combate isso. Sim, agora vamos combater só de um lado. Pessoas falam isso da ditadura, pegando esse gancho, e não viveram essa época. Nem sabem o que é uma ditadura. Muitos não tem, e muitos não têm nem noção do que é essa ditadura, né? Seja ela uma ditadura militar, uma ditadura religiosa ou uma ditadura civil. Ou teológica, né? Sim, é uma ditadura, né? Um estado teológico, religioso, enfim, que seja. Agora, eu selecionei alguns trechos aqui que eu gostaria de discutir. Então, por exemplo, a censura é cerceamento à liberdade de expressão. Ponto. Perfeito, concordo. Tá, ela não deve existir num país democrático, seja para a direita ou para a esquerda. Pela Constituição. Sim, aí vamos lá, seja pela esquerda ou pela direita. Então todo mundo tem direito a se expressar. Sim. Tá? Agora, ocorre que não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente. Em parte eu também concordo. Sim. Principalmente quando você impõe um sistema de ensino, impõe aquele passo a passo, aquela receita de bolo que você é obrigado a cumprir muitas vezes em sala de aula. Exato. Né, com a presença do... atingir um determinado índice. Perfeito. A gente entra naquele negócio da paranoia pedagógica que a gente já falou. Agora, uma tremenda bobagem que eu vejo aqui no texto do Miguel, se existisse, o professor não seria obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo de sua disciplina. Poderia usar suas aulas falando sobre futebol e novela. Isso, para mim, é uma tremenda falta de conhecimento do que é a profissão de professor. Tá, o Miguel que me desculpe, não conheço, estou lendo um texto e julgando o que está escrito. Tá, você dizer que o professor, se não tivesse essa parametrização... atribuir ao professor uma tremenda irresponsabilidade. É isso que está escrito. Né? A todos os professores. Na verdade, ele ofende uma classe inteira. Sim, é isso que está escrito. Né? Na classe de profissionais, de professores, que independente dessa liberdade de expressão ou não, dão a sua aula decentemente. Deveriam dar. Não existisse liberdade, o professor, então... Quer dizer, o professor só dá a aula porque é obrigado a dar a aula? Não, eu dou aula porque é a minha profissão. Ora, eu estudei para isso, é a minha profissão, me formei para isso, prestei um concurso nessa área, eu fui contratado pela iniciativa privada para trabalhar nessa área e eu vou dar aula dessa área. Acabou. E nós temos exemplos de professores que dão aula com amor e até professores que dão aula por amor. Essa frase aqui, na minha concepção, completamente... É infeliz. Infeliz. Agora, outro trecho que eu selecionei aqui. A doutrinação é uma prática ilícita. Concordo. Eu concordo que a doutrinação ela deve ser uma prática ilícita em sala de aula. Se você quer que seu filho seja doutrinado num determinado viés religioso ou político, você que pegue teu filho e leve ou a uma escola confessional ou à igreja. Agora me ocorreu o seguinte também. Eu estava falando da escola confessional logo no começo, né? Nós falamos sobre isso. E a escola militar? As escolas da PM, por exemplo, da Polícia Militar. Que tem aquele regime militar interno. Eu nunca li... Não é uma doutrinação também? Eu nunca li um projeto pedagógico de uma escola militar. Eu já li de uma escola confessional, mas de uma escola militar, sinceramente, eu nunca li. Agora, alguns valores não precisam estar presentes no projeto pedagógico, explícitos, para que eles sejam aplicados. Haja vista que a gente fala muito sobre currículo oculto. Sim. Então se aprende e se ensina muito através do currículo oculto.
através do currículo oculto, daquilo principalmente. Que não está escrito, né? As entrelinhas. O currículo oculto se aprende justamente pelo nosso exemplo, pela nossa oratória, pelo que nós ensinamos sem ir para a lousa, sem estar num livro didático. É a postura do professor dentro da sala de aula. Sim. O que ele ensina com a presença dele, Sim, com a ética dele, com a moral dele, né? Que é uma coisa que não está nos livros, né? Sim. Agora, por exemplo, quando ele diz aqui sobre informar o estudante sobre o direito que ele tem de não ser doutrinado pelos professores, do ponto de vista profissional, eu não vejo problema algum. Porque eu não defendo nem a direita e nem a esquerda. Muito pelo contrário. Eu tenho total liberdade para criticar os dois. Sem nenhum problema. Porque eu acho que tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda, ambas são burras. Não resta dúvida. Agora, o professor tem uma ideologia. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. O professor, ele não é um robô que quando ele entra em sala de aula, ele deleta a sua paixão, ele deleta os seus medos, deleta os seus anseios. Não, isso está presente conosco no dia a dia. Agora, não pode o professor impor passar isso para o aluno como uma verdade absoluta. Como verdade. Né? Falar, como a gente falava na escola confessional, a teoria de Darwin ou a teoria da criação. Sim. Tem duas. O meu filho estudou numa escola adventista e eles não davam a teoria de Darwin. Né? Eu precisei explicar para o meu filho, do moleque, agora tem 30 e tantos anos, e falar para ele, não, tem essas duas. Você vai acreditar naquela que você quiser. Acreditar é uma questão de fé, né? Porque eles não acreditam. Né? Não, acreditar é uma questão de fé. A questão é a escola apresentar os pratos. Né? Agora, vamos lembrar que a escola em si, não estou falando de uma escola confessional, né? A escola em si, ela trabalha com conhecimentos científicos, literários, né? Com produção de cultura, enfim. Ele não pode privar o aluno, né? Bom, aí quem mais tem aqui que eu destaquei? Já no segundo texto, né, isso a gente já discutiu sobre a questão das suas crenças, do que você acredita. Agora, né, reforçando, eu posso ter a minha crença, mas isso não significa que eu deva impor como uma verdade. Exato. Senão a gente cai naquele negócio, né, da doutrinação realmente. Né? É como você entrar para uma milícia de terroristas, em que você tem aquela verdade do terrorista e aquilo, né, o restante do mundo está errado. Né? Só o pessoal que está certo. E a gente sabe onde leva isso, né? E tanto faz essa doutrinação ser de direita ou de esquerda. Sim, o final é o mesmo. É intolerância. E não é um final feliz. E não Nós já vimos esse, né, para quem estiver nos ouvindo aí, aquele filme A Onda é o melhor filme que eu já vi a esse respeito. Não sei se você já assistiu esse filme A Onda. Né? E é baseado em fatos reais. Uma experiência escolar, né, a partir das atividades desenvolvidas pelo professor, e o cara, democraticamente, criou um regime, uma ditadura. Democraticamente, eles elegeram uma ditadura. E o final não foi feliz. Longe. Nós aqui no Brasil, se bobear, nós vamos acabar num negócio semelhante. Sim, isso já vem discutindo há algum tempo. É uma ditadura e a coisa vai democraticamente eleita. Democraticamente eleita. E a coisa vai ficar feia. Porque a gente vai estourar, mais cedo ou mais tarde, a gente vai estourar numa guerra civil. Precisa muito. Se você pensar em termos de São Paulo, por exemplo, PSDB há 20 anos, o que é isso? Ou não é uma ditadura? Ou pelo menos um cargo vitalício quase. 20 anos, que quer queira ou quer não, quer concorde ou não, o fulano está sendo eleito, né, direto. Mas isso não significa que o governo que ele venha desenvolvendo seja um governo democrático. Exato. Tanto qual o governo federal também. A mesma coisa. Tanto o governo federal, que é do PT, né? quanto o governo estadual, que é do PSDB, tanto um quanto o outro, eu não vejo diferença do ponto de vista administrativo e corrupto. É um tanto quanto o outro. Hoje o PT está em evidência. Amanhã poderá ser o PSDB. O pessoal esquece, quando o Fernando Henrique era presidente,
né, o sentimento era o mesmo. Se falava mal, se chacrava lá o Fernando Henrique direto. Essa discussão, PT batia muito, né? Essa discussão para mim é uma discussão muito tola. PT, PSDB é uma discussão muito tola para mim. Né? Então, sei lá. Acho que na verdade eu ainda me preocupo. Tem outra função. Essas discussões têm outras funções que é desviar o foco. Tirar o foco de quem está comendo pelas beiradas. Exato. E quem está comendo pelas beiradas é a intolerância, sobretudo religiosa, que existe no Brasil. E é exatamente dessa tolerância. Também, isso. A bancada religiosa. É exatamente dessa intolerância religiosa que vai chegar ao poder. Mais cedo ou mais tarde, vai chegar ao poder. Um Bolsonaro, um Feliciano, um desses imbecis quaisquer aí, eles vão chegar ao poder. E aí é onde vai dar merda. Aí vai ser complicado. Aí é onde vai dar merda. Vai dar merda porque vai estourar uma guerra civil, porque eles são intolerantes. Eles são intolerantes. E não vai ser democraticamente que eles vão sair do poder. Não vai ser através do voto. Eu acho. Não, porque tem uma grande massa intolerante também. Eu posso estar falando besteira. Eu espero, sinceramente, eu espero que eu esteja errado. Mas é que tá, nós temos uma massa de gente que é intolerante também. Haja visto os comentários que surgem todos os dias no Facebook. São reprodutores de papagaio. Né? E gente, como nós vimos aí, agora parou um pouquinho, mas gay andando na rua, de repente aparece um maluco com um pedaço de pau, começa a bater no cara. Né? Daí a dar tiro, matar, não tá longe. Eu prefiro viver num sistema democrático em que você pode falar as besteiras que você quiser falar, como nós estamos falando nesse momento. Certo. Né? Independente da gente estar certo, da gente estar errado, mas nós temos essa liberdade de poder se expressar, do que instaurar um regime, né, um regime autoritário, uma ditadura. Uma ditadura. É uma ditadura. É uma ditadura. E eu recomendo muito a leitura de Platão, A República, para quem estiver nos ouvindo, porque ele fala exatamente isso. Como que a ditadura é democraticamente eleita. Ele mostra passo a passo como isso vem construindo. Verdade. Né? E nós estamos nesse passo a passo. É muito show. Tem que ler para entender o que está Platão, acontecendo. A República, para entender. E aí a gente volta para um outro ponto. Ler para entender. Sim. Aonde é o espaço que você pode fazer isso? Chama-se? Deveria ser na escola. Escola. É lá que se discute. É sociologia, filosofia, que são as matérias que tem menos aula. Né? Sim. E deveria ter um pouquinho mais. Para poder se discutir isso. Agora, por fim, a última coisa que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para os papagaios de pirata, é a revolução educacional defendida por Florestan Fernandes e Paulo Freire nem sequer foi lembrada. Concordo. A pior coisa que tem é quando eu vejo algum colega meu, ou se não seja colega meu, mas enfim, qualquer um, falar, porque falar de Paulo Freire. A educação brasileira está um lixo por causa de Paulo Freire. Me diga, das ideias de Paulo Freire, para quem leu, tá, em qualquer um dos seus livros, o que exatamente está sendo aplicado? E aí eu te pergunto, pode ser nas prefeituras que são comandadas pelo PT, nos estados que são comandados pelo PT, ou na federação que é comandada pelo PT? Quais das ideias freirianas ou de Florestan Fernandes estão sendo colocadas em práticas? Nenhuma. Porque o PT esqueceu do Paulo Freire e do Florestan Fernandes. Existe no discurso. Chegar no poder. Existe no discurso, mas na prática não. Então você pode pegar os documentos, os documentos, por exemplo, daqui de Guarulhos, né, o quadro de saberes necessários, os documentos. Cara, muito pelo contrário. Existe um discurso que tem um viés e uma prática que tem outra. E isso eu já vi em várias prefeituras espalhadas pelo Brasil. Eu acho que se realmente nós pegássemos uma prefeitura, um governo ou a federação e trouxesse um estudo profundo de Fernandes e de Paulo Freire, realmente nós teríamos uma outra educação. Porque a maioria dessas pessoas que falam as besteiras que falam, não leram Paulo Freire. Não leram Florestan Fernandes. Não sabe qual é a proposta pedagógica deles. Ou uma resenha do livro. Pois é. E olhe lá. E na maioria das vezes reproduzem discursos que ouviram dos seus colegas, daqueles que reproduzem conhecimento. Bom, é isso. Para finalizar, eu sou a favor dessa contra
imposição da ideologia na escola, para os dois lados. Mas eu sou totalmente a favor que se apresente os dois pratos. Sim. Se apresente os dois pratos e deixe o aluno provar. Faz parte da premissa do Plano Nacional de Educação também, desenvolver o espírito crítico. Sim, é isso. Do aluno. Aliás, não precisaria de PNE para saber disso. Sim, na própria Constituição está lá o pleno desenvolvimento da cidadania. Ora, então, que cidadania você está falando a partir do momento que você não reflete, que você não questiona? Você não tem cidadania. Se você for você reproduz, você não tem cidadania. Ter cidadania é ter poder de decisão. É ter livre-arbítrio. Dizer sim ou não, quero ou não quero. Baseado em conhecimentos, em fatos. Claro, não em ouvir dizer. Ok? É isso aí.